Fala meus alunos do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo iremos aprender como resolver questões de equivalência e negação de proposições. Vamos lá. Olha só, temos aqui questão número 1 da FGV. Considere a sentença: se Juvenal foi trabalhar, então Rosalva não saiu de casa. É correto concluir que... Primeira informação, circula aqui, ó, é correto concluir. É uma questão de negação ou de equivalência? Essa expressão, quando vem no comando da questão, ele pede para você utilizar a regra de equivalência. Então, eu vou ter que saber qual é a equivalência aqui, ó. O conectivo no comando da questão nos trouxe o se então. Como é que eu faço para aplicar essa regra? Olha só, vou abrir aqui uma tela em branco, abrindo aqui uma tela em branco, e eu tenho aqui as principais regras de equivalência e também de negação. Eu tenho duas regras principais para a equivalência, que é o inverte e nega e também a regra do Neymar. Já para a negação, eu tenho a regra do neném e também tenho a regra do mané. Como é que eu faço para decorar essas regras, né? Para aprender e saber aplicar nas questões de concurso. Primeira coisa é tentar memorizar, né, essas quatro regras. Como é que eu faço? Uma musicazinha lá bem tranquilo, né? Que você pode estar ali tentando memorizar. Inverte, nega, Neymar, neném, mané. Inverte, nega, Neymar, neném, mané. Inverte, nega, Neymar, neném, mané. Uma musicazinha meia chata, mas dali quando você estiver correndo, na hora que você for para a academia, na hora que você for começar a resolver questões de negação e equivalência, custa nada lá você tentar saber quais são essas principais regras, né? Inverte, nega, Neymar, neném, mané. Vamos lá, olha só. Como é que eu faço para utilizar essas regras, né? Aplicar elas nas provas de concurso. Aqui, de forma genérica, o inverte e nega vai se tratar de questões relacionadas ao condicional. Eu tenho aqui uma condicional formada pela primeira parte da minha proposição sendo uma proposição P, a segunda parte sendo o Q. Então, essa equivalência, utilizando a regra do inverte e nega, eu vou até abreviar ela aqui, ó, nas provas, nas questões de provas, eu vou colocar só o IN para identificar que é uma regra do inverte e nega. Então eu tenho que inverter as proposições e negar elas. O conectivo, ó, vai ser o se então, vai ser o condicional. Não muda o conectivo é o mesmo. Então eu vou inverter as proposições, o que estava na segunda parte aqui, eu trago para a primeira parte. O P, que era a primeira parte da minha proposição no comando da questão, agora foi para a segunda parte. Agora eu tenho que negar, eu tenho que colocar a negação nas duas proposições. Observe que aqui não tinha negação, ó. Como não tinha negação nem P e nem Q, por isso que eu vou ter que colocar negação de Q e negação de P. Essa é a regra do inverte e nega. Condicional, transforma em outra condicional. A segunda parte, né, do comando da questão vai vir para a primeira parte com a negação, e a primeira parte do comando da questão agora vai vir para a segunda parte com a negação. Pronto. Regra do Neymar. Regra do Neymar. Eu utilizo quando? Quando o comando da questão nos trouxer uma expressão, uma proposição ligando duas proposições com o conectivo ou. Lembrando que pode ser qualquer proposição. Qualquer proposição. Sempre eu vou simbolizar assim de forma de P e Q para ficar até mais fácil, para você não perder muito tempo na hora de resolver essas questões. Então, como é que funciona essa regra do Neymar? Então, a expressão equivalente à expressão P ou Q, sempre eu vou trocar o conectivo ou pelo conectivo se então, para utilizar a regra do Neymar. Então, a regra de equivalência do ou, vou transformar o ou numa condicional de que forma? Esse NE é a primeira parte, é o valor de P. Eu vou negar a primeira parte, aqui é o NE é de negar. Vou negar a primeira parte, ó, o P está aqui, então lá vou escrever não P. Na resposta tá não P, nas alternativas. O MA aqui, ó, esse R aqui você pode desconsiderar, vai ficar só o MA. MA é manter a segunda parte. Então, vou ter que manter do mesmo jeito que está lá a minha proposição. Se vier só o valor de Q aqui, ó, eu coloco o valor de Q.
Se viesse lá não que, aí eu colocaria não que, certo? Então as regras são essa daqui. Inverte e nega, condicional, nota condicional, Neymar, o ou, nota condicional. Mas só que observa o seguinte, aqui são equivalentes, expressões equivalentes. Então do ou eu consigo transformar em uma condicional, mas eu posso transformar também a condicional em um ou. Então com isso eu posso concluir o seguinte, a condicional ela tem duas formas de fazer a equivalência. A equivalência do se então pode ser outra se então, e a equivalência do se então pode ser o ou. Eu posso utilizar a mesma regra do Neymar relacionada ao condicional. Se no comando da questão vier a condicional pedindo a equivalência, eu tenho duas possibilidades. Vou fazer a condicional com outra condicional, regra do inverte e nega. Se não tiver nas alternativas a resposta do condicional, com certeza ali vai estar a resposta com ou. Qual é a regra que eu vou utilizar? Regra do Neymar, nega a primeira parte, mantém a segunda parte, transforma agora o condicional no ou, certo? Pronto, para negação, as regras de negação, também eu tenho duas. Tenho essa regra do neném, como é que funciona? Vou colocar aqui de forma genérica, tem um P ou Q. Como é que eu faço a equivalência dessa minha negação? Vou fazer aqui a expressão equivalente à negação de P ou que será o seguinte, não P e não Q. Essa regra do neném ele nos garante que é para negar a primeira parte e negar a segunda parte. Negar e negar. Pronto, negar as duas partes. Negar as duas partes. Transformar o conectivo E no conectivo O no E. Nego a primeira parte, não tinha negação, por isso ficou não P. Nega a segunda parte, não tinha negação, por isso ficou não Q. E já para a regra do Mané, eu posso escrever de forma genérica assim, P e Q. Uma expressão equivalente a essa negação do E, posso escrever da seguinte forma, P, se então Q. Não Q, né? Não Q. Por que o não Q? Observa lá, o P eu vou manter, o MA aqui é relacionado à primeira preposição, a P. Então, do jeito que está escrito lá, o P, eu vou só manter ela, não vou modificar em nada. Já para o NE do Mané, será negar. Coloquei aqui também, negar. Negar quem? Negar a segunda parte. Observa aqui que não tinha negação, eu coloquei negação. Transformei o E no condicional. Sempre a negação do E, eu vou manter a primeira parte, transformar o E na condicional e também o que vou negar a segunda parte, por isso que eu trouxe aqui. Observa o seguinte, na negação do E, da mesma forma que aconteceu a equivalência do condicional ter duas possibilidades, a negação do E tem duas possibilidades. A negação do E pode ser feita através da regra do neném, que eu vou negar as duas partes, transformar o E no ou. O ou transformo no E. Se o comando da questão vier o ou, a sua resposta lá nas alternativas vai vir o E. Se o comando da questão vier o E, no comando das suas questões, pode vir o ou pode vir o se então. Já a negação do se então, só existe uma possibilidade. Qual é? Se no comando da questão vier falando, né, uma negação de um condicional, só existe a possibilidade de transformar o se então no E, utilizando a regra do Mané, onde eu vou manter a primeira parte e vou negar a segunda parte. Certo, pessoal? Isso aqui é teoria, isso aqui a gente tem que saber, tem que decorar essas fórmulas para a gente aplicar. Agora vamos aplicar nas questões. Vamos lá, passo a passo. Questão de número 1, aqui nesse vídeo o objetivo é fazer o maior número de questões para a gente ver como é que as bancas vêm cobrando e como é que a gente vai aplicar essas regras, tá certo? Vamos lá, olha só, temos aqui o conectivo, né? O se então, tem o conectivo do comando da questão é o se então, e ele pede uma regra de equivalência. Observe o seguinte, Juvenal foi trabalhar, vou chamar de P, não tem negação, coloco só o valor de P. Circula aqui, relacionado à segunda parte da minha condicional.
Rosalva não saiu de casa, então eu coloco a negação. Toda vez que vier uma negação, eu vou representar aqui como sendo um tio. Regra de equivalência do condicional. Vimos lá que tem duas. Ou pode ser a regra do inverte e nega, ou pode ser a regra do Neymar. Então vou fazer aqui as duas. Por que eu vou fazer as duas? Porque eu já observo nas questões, eu tenho na letra A, tem um ou, existe sim uma regra da condicional na equivalência para transformar num ou, que é a regra do Neymar, e tem o se então, tem aqui na C, D e E, o se então. Então aqui vou fazer a regra do IN, que é o inverte e nega. Já que na letra B tem o E, aqui, o Ezinho aqui, não faz regra de equivalência com o meu se então. Então, letra B eu já risco ela. Fazendo aqui primeiro a primeira regra, sendo com IN. Como é que fica? Trazendo para cá, o IN eu vou inverter e negar. Transformar o se então em outra se então. Invertendo, o que era não que virou que, neguei, a negação de não que agora é uma afirmação, eu só faço tirar a negação, e se era P, vai ficar não P. Só fiz jogar para lá, não tinha negação, coloquei a negação. Então a minha condicional tem que vir nessa estrutura. Primeira parte aqui não tem a negação e a segunda parte não tem, coloca a negação. Primeira parte sem e a segunda parte tem que ter. Já para a regra do ou, fazendo aqui, o item 2, fazendo a regra do Neymar. Pronto. Neymar é você substituir o valor do se então pelo conectivo ou. De que maneira? Nego a primeira parte. Negar é colocar o tio. Neguei. E mantenho a segunda parte, né? Mantenho aqui a segunda parte. Então, do jeito que está lá, eu trago para cá. Então, a estrutura que vamos encontrar com o conectivo ou é as duas partes com negação. As duas partes com negação. Então, no ou, observa aqui que faltou a negação. Veio Juvenal, foi trabalhar. Era para vir Juvenal não foi trabalhar. Então, esse item está errado. Já relacionado agora à proposição do inverte nega, eu tenho que começar com quem? Com Rosalva. Sempre eu tenho que observar a segunda parte. A segunda parte agora, aqui começou com Juvenal, então não pode ser Juvenal. Eu tenho aqui duas possibilidades. Tem um Rosalva aqui e tem um Rosalva aqui. Qual é que vai estar correto? Eu tenho que olhar para aquela questão que não tenha a negação. Observa aqui que eu estou sem a negação para Rosalva. Então eu tenho que observar aqui não tem negação. Observa que a letra D tem a negação. Letra D tem a negação, então não pode ser a letra D. Só sobrou para a gente a resposta letra E. Se Rosalva saiu de casa, tá aqui, Rosalva saiu de casa, então o Juvenal não foi trabalhar, realmente tinha aqui a negação. A resposta correta, letra E. Questão de número 2. Questão de número 2, pede o seguinte. Uma sentença logicamente equivalente à sentença. Toda vez eu faço isso, ele quer só equivalência. Então, equivalência ao quê? Se Pedro é torcedor do Chapecó, então ele nasceu em Chapecó, né? Se Pedro é torcedor do Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó. É um se então, novamente, tem lá a expressão P, se então, que. Professor, não tem negação aqui na primeira parte da condicional e também não tem negação na segunda parte da condicional. Agora eu verifico as minhas questões, eu observo lá que só tem na verdade aqui nas alternativas tem um se então, tem a letra A, letra B, tem o se então. Então eu vou utilizar a regra do IN, né? A regra do IN, que é a regra do inverte e nega. Por que eu faço o IN? Porque eu identifiquei que nas alternativas aqui tem um se então. Se tem se então, como é que fica? Transformo o se então em outro se então aqui. O conectivo aqui é o mesmo. Vou negar as duas partes. Negação de Q e negação de P. Essa é a regra para o se então. Observa que agora aqui eu tenho o ou e também tenho o ou. Nessa alternativa letra C, o conectivo é o E. Então, o E não pode ser. Não existe equivalência com o E. Existe com se então e com o ou. Segunda regra para transformar o se então no ou, que é a regra do Neymar. Pronto. Regra do Neymar. Como é que fica? Transforma o se então no ou.
Vou negar a primeira parte, vai ficar negação de P, e manter a segunda parte. Manter é trazer do jeito que está lá. Pronto. Eu vou olhar para o se então, se está invertida e se colocou as duas negação. E também vou olhar para as alternativas. Aqui tem um ou com a primeira parte com a negação. Olhando agora para o se então, ó. Veja aqui, tem uma negação aqui e tem uma negação aqui, ó. Tem duas negações. Observe o seguinte, que ele colocou lá a negação, torcedor do Chapecó, torcedor do Chapecó. Ele não negou, na verdade ele não inverteu, ele até negou, ele colocou as duas negações, ó, as duas negações, só que está errado por quê? Porque ele não inverteu, ele colocou do jeito que está. Pedro é torcedor do Chapecoense, ó. Botou lá, Pedro não é torcedor do Chapecoense, então esse item é errado. Já na letra B, Pedro nasceu em Chapecó. Aqui tinha que ter a negação nas duas partes, tinha que ter obrigatoriamente a negação nas duas partes. Aqui até que ele inverteu, ó. Chapecó veio para a primeira parte e torcedor chapecoense, ó, que era a primeira parte, veio para a segunda parte. Ele inverteu, mas o que faltou? Faltou a negação, porque fez com que esse item está errado, né? A letra B está errado. Já a letra C não pode ser. A letra D, ó, eu tenho que ter a negação, eu aqui já identifiquei, então eu tenho que ter a negação, ó. Tenho que ter a negação, tá aqui, ó. Pedro é torcedor do Chapecoense. Na letra E não tem a negação, então a única resposta correta é a letra D. Pedro não é torcedor de Chapecoense ou nasceu em Chapecó. Nasceu em Chapecó, aqui, ó, não tem negação, então a resposta correta é a letra D. Questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte, ó. Considere a sentença. Rubens tem mais de 18 anos e sabe dirigir. A negação lógica dessa sentença circula lá a palavrazinha negação. Então ele quer uma regra de negação. Observa lá que o conectivo é o E. Olha só, como é que eu faço a negação do E? Eu tenho uma proposição aqui, P. Rubens tem mais de 18 anos, não tem negação, botei só P. Conectivo E, sabe dirigir, eu posso chamar de que. Olho para minhas alternativas, ó. Eu tenho aqui minhas alternativas. Eu tenho um conectivo E aqui, tem um ou, tem um E, tem um E e tem um ou. Então a regra utilizada aqui para eu fazer a negação desse E é a regra do neném. Como é que faço a regra do neném? A regra do neném, eu tenho que negar a primeira parte, negar a segunda e transformar o E no ou. Vou negar a primeira parte, vou transformar o E no ou e vou negar a segunda parte. Pronto. Vou olhar para as alternativas, qual tem essa estrutura. Negação do E não pode ser outro E, eu já risco. Negação do E não pode ser outro E, eu já risco. Já risco, ó, só ficou letra E e letra B. Olha quem está com a negação nas duas partes. Eu tenho aqui, ó, tem um não, Rubens não tem mais de 18 anos, e também tem um não, ó, não sabe dirigir. Então, resposta correta aqui, ó, letra B. Aqui faltou as negações, então tinha que ter obrigatoriamente as duas, né? As duas negações nas duas partes. Primeira parte, neguei, segunda parte também neguei. Então, resposta correta para essa questão, letra B. Questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: a secretária disse ao advogado: fechei a janela e não mexi nos papéis. Algum tempo depois, o advogado descobriu o que disse a secretária não era verdade. É correto concluir que... Olha só, essa expressão aqui tem caído muito em questão. Quando vem essa expressão dizendo lá que não era verdade, circula e coloca lá. Isso aqui ele pede uma regra de negação. Então ele quer a negação dessa afirmação aí que a secretária disse ao advogado. Ela disse lá, fechei a janela. E, circula o conectivo, ó, e, já sei que é uma conjunção, então fechei a janela, não tem negação, vai ficar P, I. Agora aqui, ó, também circula a negação, não mexi nos papéis, então eu coloco a negação, não que. Pronto. Vou olhar agora para as minhas alternativas, ó. Eu tenho aqui o E, tenho o E, tenho o E, tenho o OU e tenho o OU. Negação do E não pode ser outro E, não pode ser outro E, não pode ser outro E. Só pode ser o OU. Qual das duas? Como é que eu faço? Qual é a regra que eu utilizo? É a regra do neném. Como é que funciona essa regra do neném?
Vou transformar esse E aqui, ó, no OU. Vou negar a primeira parte, vou negar a segunda parte. Negação de P vai ficar não P. Negação de Q vai ficar Q. Pronto. Eu tenho que olhar para as alternativas. Qual das duas agora? A primeira parte tem a negação, ó. Se você observar, a primeira parte tem a negação, não fechou a janela. E a segunda parte não coloca a negação, mexeu nos papéis. Então, resposta correta, a letra E. Por que não pode ser a letra D? Porque aqui ele colocou só, ele tirou a negação, né? Que era obrigatoriamente tem que ter a negação. Botou a negação na última parte. A última parte era sem a negação. Então, a resposta correta para essa questão, letra E. Questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte. Considere a sentença. Se Arquimedes é torcedor do Ji-Paraná, então Sócrates é torcedor do Rondoniense. A negação lógica dessa sentença é: circula lá a palavra negação, observa lá que é o meu se então, então já sei que é o conectivo se então, ó. Tenho aqui o se, tenho então, é a minha condicional. Representei aqui pela a minha flechinha. Tenho aqui Arquimedes é torcedor de Paraná, vou chamar de P, não tem negação, boto só o P. Sócrates é torcedor do Rondoniense, coloco só o valor de Q. Pronto, lá das minhas regras da negação da condicional, lembra qual é a regra que eu vou fazer da minha condicional? Só existe uma possibilidade, vou fazer aqui a negação da condicional, é aquela regra do mané. Como é que funciona essa regra do mané? Eu vou transformar o meu condicional no conectivo E, vou manter a primeira parte, ó, essa parte aqui do jeito que está, eu trago ela para cá, e vou negar a segunda parte, ó, negar aqui a negação de que fica não que. Pronto. Eu tenho que olhar para as alternativas, quais delas ó, tem um conectivo que, e a última parte tem que ter a negação. Vamos lá. Negação do se então não pode ser outro se então. Negação do se então não pode ser outro se então. Ó. Se observar, tem aqui a se então. Então já vou cortando aquelas alternativas que não existe possibilidade. Se então para se então é regra de equivalência. Aqui ele foi claro no comando da questão que ele pediu para pedir uma regra de negação. Então aqui também a letra C é negação. Já a letra D é o E. A letra D é o E, ó. E a letra E aqui é o U. Então já posso cortar bem rápido, bem tranquilo essa questão. Resposta letra D. Só pelo conectivo. Negação do condicional vai ser a minha conjunção, vai ser o conectivo E. Primeira parte, sem negação, ó. Observa lá, do jeito que está lá, eu mantive. Está aqui, tem que manter. Primeira parte, Arquimedes é torcedor do Ji-Paraná. Na segunda parte, ó, tem que vir com a negação. Está aqui a negação. Então, resposta correta, letra D. Questão de número 6. Questão de número 6 diz o seguinte. Considera a afirmação. Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. A negação dessa afirmação é. Circula lá também ó, a palavrazinha negação. Então, ele quer a negação do se então. Observa que faltou então aqui. A FGV, ela costuma cobrar em questão de prova o condicional só com a primeira parte, só o se. Não é necessário aqui ela colocar o então. Então, por isso que eu só tenho a negação, eu tenho que procurar a negação do condicional. Como é que ficou? Condicional é a flechinha. Tenho aqui, se hoje é sábado, eu coloco o valor de P. Circula aqui o não. Então, amanhã não trabalharei, eu coloco como sendo não que. Regra do condicional, já sei que é a minha regra do mané. Como é que eu faço para negar o condicional? Transformo o se então no E. Vou manter a primeira parte, então a primeira parte aqui, que é a minha proposição P, eu trago do jeito que ela está e faço a negação agora da segunda parte. Se tinha negação de não que fica que. Então eu tenho que procurar uma alternativa que tenha o conectivo E e as duas partes não tenham a negação. Vou olhar qual delas tem o conectivo E. Tem um E aqui, tem um E aqui, aqui eu tenho um U, ó. Então não pode ser, tem um se então, não pode ser, não pode ser. Negação do se então só pode ser o E. Agora eu vou olhar para qual das duas, né? Que eu tenho que ter sem negação. Então observa que eu tenho negação aqui na letra B, ó. Negação da letra B, e aqui não tem
negação. Observe que a única que pode ser é a letra A. Resposta é a letra A. Hoje é sábado e amanhã trabalharei. Da mesma forma está aqui, ó. Hoje é sábado, é o valor de P, e em cima ele colocou amanhã, no comando da questão ele colocou amanhã, não trabalharei. Quando eu fiz a negação ficou só o que, por isso ficou sem negação aqui na letra A. Questão de número 7, ó. Ele já diz o seguinte: a negação lógica da sentença: se como demais e não faço exercício físico, então engordo. Então circula já aqui a negação, ó. Temos aqui a negação e já percebo que é o se então. Tem um se e tem o então aqui, ó. Então já sei que é o se então. Então eu coloco aqui a minha representando ela, né? O se então, tá aqui o se então. Observa agora, como demais e não faço exercício. Esse sim então, ele veio representado com a primeira parte dela sendo uma proposição composta. Como é que eu faço para representar? Chamo esse como demais, chamo de P, o conectivo é o E, tá aqui o conectivo E. Não faço exercício, ó. Circula, não faço exercício, eu chamo de que. E a última parte agora, engordo. Engordo, eu coloco ele, represento ele como sendo o valor de R. Lembrando aqui, ó, não faço exercício, eu coloco o não. É o tio para representar a letra não que. Pronto, agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que saber qual é a regra da negação, ó, do condicional. Primeira parte, segunda parte. Então, a regra da negação do condicional, como a gente já viu, é a regra do mané. Como é que vai ficar a negação e vou ter que manter, né? Como é que eu faço? Trazendo aqui para baixo, ó, regra do mané. Então, eu transformo o se então no E. Tá aqui, ó, conectivo é o E. Vou manter a primeira parte. Então, tudo isso aqui, ó, eu vou trazer para cá. Vai ficar P e não que. E a segunda parte, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar. Então, se era R, vai ficar a negação de R. Pronto. Eu tenho que olhar para a alternativa onde tem essa estrutura. Eu tenho que ter essa estrutura. Tenho que ter o conectivo, né? E o outro conectivo E. Tenho que ter os dois conectivos. Na segunda parte da proposição aqui, eu tenho que ter uma negação. E na última parte aqui, ó, eu também tenho que ter uma negação. É só olhar agora para a alternativa. Olha só, na letra A não pode ser por causa que transformou em se então, ó. Negação de se então é o E. Negação de se então é o E. Não é o condicional. Aqui também a negação do se então não pode ser o condicional. Só sobrou a letra C e a letra E. Observa que eu tenho que manter, ó, tem que ser a mesma estrutura que está lá. Como demais e não faço exercício físico. Como demais e, tá aqui o conectivo I, tem uma negação também, ó, tem um conectivo I, tem uma negação, e tem o outro conectivo I, ó, e também tem uma negação, tá aqui. Então a estrutura que eu tenho que procurar da negação dessa proposição está na letra C. Por que não pode ser a letra E? Porque eu tenho a negação aqui e tenho um conectivo U. Quando eu fiz lá a regra da negação do condicional, tem que ser o conectivo I, não o conectivo U. Então, a resposta correta é a letra C. Questão de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte: considera a sentença. Joana gosta de leite e não gosta de café. Sabes que a sentença dada é falsa. Deduz que circula essa informação aqui também, ó, cai muito em concurso. Ele não pediu para você saber se é regra de negação ou de equivalência no comando da questão. Mas a sentença dada é falsa. Se a sentença dada é falsa e ele pede para deduzir, é porque isso aqui ele pede uma regra de negação. Aqui é a regra de negação. Negação de quem? Observa lá que o conectivo que ele colocou no comando da questão foi o conectivo E. Então temos aqui o conectivo E. A primeira parte, Joana gosta de leite, não tem negação, representa como sendo P. A segunda parte tem a negação, então vai ficar não gosta de café, não gosta de café. Qual é a regra que eu vou utilizar para negação do E? Lembra lá que a negação do E tem duas possibilidades, tem a regra do neném e a regra do mané. Qual é que eu vou utilizar? Observa que eu tenho aqui o se então na letra B, então eu vou utilizar a regra do mané. No U, regra do neném, regra do se então, ó, regra do se então é regra do mané, e aqui o U, ó.
alternou, né? Tenho que achar as duas regras. A negação do E nunca pode ser o E, ó. Já corto letra A. Ligeiro. Então, vou fazer aqui as duas possibilidades para a gente analisar alternativa por alternativa relacionado às regras do conectivo E. Negação do E, usando a regra do neném, utilizando a regra do neném, como é que fica? Nego as duas partes. Primeira coisa, né? Vou transformar o E no OU, o E no OU e nego as duas partes. Se lá não tinha negação, eu coloco a negação. Negação de P ficou não P. Negação de não Q, aí sim, a negação da negação é uma afirmação, fica o valor de Q. Já para a segunda regra que eu vou utilizar é a regra do mané, que é onde eu vou transformar o E no C então. Então, a regra do mané, ó, vou transformar o E no C então. De que forma? Mantenho a primeira parte, então do jeito que está lá, eu trago para cá, ficou P. E a negação agora da segunda parte, negação de não Q, vai ficar só o Q. Pronto. Eu vou olhar agora para as alternativas e ver, né, qual tem essa estrutura, com OU e com C então. Com OU, olhando para cá para a possibilidade do OU, ó. Vou olhar lá, eu tenho um OU aqui na letra C, tem uma letra C. Então, para ser o OU, eu tenho que dizer que Joana não gosta de café. Joana não gosta de café. Eu tenho aqui a negação, ó. No OU, eu tenho que dizer que Joana não gosta de café. Aqui está dizendo que não gosta de leite, né? Joana não gosta de leite. Então, tem que ser uma expressão, aqui a primeira parte aqui diz que Joana não gosta de leite. Então, eu tenho que ter a negação que Joana não gosta de leite. Aqui na letra C, o OU, ela está dizendo que gosta de leite. Tem que ter a negação. Está errado. Aqui, ó, eu tenho que ter Joana não gosta de leite. Tá a negação. Ok. Na primeira parte. Já na segunda parte, eu tenho que não ter a negação, né? Eu tenho que ter uma afirmação. Aqui, observe que não tem a negação. Observe aqui, ó, que ele colocou a negação. Então, por isso que a letra E não é. Vamos analisar agora com o condicional. O condicional, como é que vai ficar? Na letra B, ó, condicional tem que não ter negação. Ó, não tem negação. Então, Joana gosta de leite aqui, está correto, não tem a negação. Então, ela não gosta de café. Ó, ela colocou aqui a negação. Então, fez esse item, está errado. Tenho que ter uma estrutura do condicional sem as negação. Agora, na letra D, Joana não gosta de café, então ela não gosta de leite. Então, se você observar, eu só tenho essa possibilidade da resposta estar correta. Tá aqui, ó. Ou ela pode ter vindo desse jeito, sem a negação, mas além da regra da negação do E, precisava que você fizesse aquela regra do IN, que é a equivalência do condicional. A equivalência do condicional eu troco por outra condicional. De que forma? Invertendo, né, as duas proposições, negando. O IN é o inverte e nega. Se você observar, agora eu tenho duas negações na minha proposição. Ó. Joana não gosta de café, é a segunda parte. Está aqui, ó, não gosta de café. A segunda parte realmente tem que ter a negação. Está aqui a negação. E a segunda parte agora tem que ter também a negação. Então está aqui. Ó. Então ela não gosta de café. Então ela não gosta de café. Resposta correta, letra D. Questãozinha bem elaborada, questão aí que você vai analisar as regras de negação do E. Quando você olhar as regras lá de negação, não tem alternativa, mas se você observar direito, além das regras de negação, precisar que você também identificasse uma regra de equivalência do condicional. Então, eu utilizei aqui a regra do condicional para transformar em outro condicional. Ó. Eu utilizei a regra do inverte e nega. Utilizando a regra do inverte e nega, achei a resposta correta, a letra D. Questão de número 9. Questão de número 9 agora diz o seguinte, ó, considera a sentença. Se corro ou faço musculação, então fico cansado. Uma sentença logicamente equivalente a essa é: circula agora equivalente, não veio nada falando de negação. Então ele quer uma regra de equivalência. Vimos lá que é o condicional. O condicional tem duas regras de equivalência, o IN ou a regra do Neymar. Regra do IN, transformo o condicional em outra condicional, a regra do Neymar, vou transformar o condicional no OU. Vamos ver o que é que ele quer. Vamos ver aqui, ó. Vou montar a minha estrutura. Observa que a primeira parte da condicional
ver uma proposição composta. Vou ter aqui o ou, né? Se corro, eu vou chamar aqui corro de P, tem um conectivo ou e tem um faço musculação, ó, eu vou chamar de que. Essa aqui é a primeira parte da condicional. Então, fique cansado, eu vou chamar de R. Essa aqui é a estrutura do comando da questão. Vou olhar dentro das alternativas, olha, eu tenho um se então aqui, tenho um se então, tenho o ou aqui, ó, tem um ou, tem um i aqui e tem um i aqui. Então, essas duas possibilidades aí da letra D e a letra E não pode ser, porque a equivalência do se então só pode ser o próprio se então aqui, ó, se então na letra A e também na letra B, ou o ou. Vou analisar as duas regras, vou fazer aqui as duas regras. Primeira regra, fazendo aqui, vou fazer a regra do inverte e nega, o IN. Como é que funciona? A regra do inverte e nega, pego o condicional, transformo ele em outra condicional, a negação de R vem para cá, era R, ó. Então a negação da segunda parte veio para cá, para a primeira parte, e faço a negação, ó, da primeira parte, negação de P ou Q. Pronto, observa o seguinte, o que é que eu tenho aqui nessa negação? Ó? Eu vou utilizar a negação do ou. Então, como é que eu faço para negar a negação do ou? É a regra do neném, onde eu vou ter que trocar o ou pelo e, negar a primeira parte e negar também a segunda parte. Então, a minha estrutura do condicional vai ficar dessa forma se for a regra do inverte e nega. Negação do R, se então negação de P, I, que é o conectivo I, negação, o conectivo I, e a negação de Q. Essa aqui é para a regra do condicional. Já para a regra do ou, como é que funciona aqui a regra do ou? Segunda parte, é a regra do Neymar. Pronto, a regra do Neymar nos garante eu transformar a condicional no ou. De que forma? Eu vou negar a primeira parte, ó. Então essa primeira parte aqui eu vou negar. Se você observar, é a mesma coisa que está aqui, ó. Já fiz a negação, então vai ficar negação de P e negação de Q. Ou, transformei no ou. Agora eu vou manter a segunda parte, ó. O MA aqui é manter a segunda parte. A segunda parte é só R, então fica o valor de R. Agora eu vou olhar para as alternativas, ó. Eu tenho que ter, se for no condicional, tem que ter essa estrutura, tem que ter o condicional, tem que ter o i ligando duas proposições com negação. Nas duas proposições aqui, ó, no final tem que ter negação e começando também com a negação. Já se for o conectivo ou, eu vou ter aqui a primeira parte negando, eu tenho que ter o conectivo e, tem que ter o ou e tem que ter o r aqui, a segunda parte sem a negação. Vou olhar agora para as alternativas. Ó. Na letra A, se não corro, olha lá, se não corro, eu tenho que começar com o quê? Cansado. Ó. Não corro, tá aqui, ele manteve, ele ficou aqui, a primeira parte aqui, ó, ele colocou a mesma estrutura, ele não inverteu na letra A, ele colocou até a negação tá aqui, tá correto, mas só que ele não inverteu. Como ele não inverteu, esse item está errado. Tenho que começar com o quê? Fico cansado, ó. Tem que começar com fico cansado, né? Fico cansado é o valor de R, então tem que começar com não R. Então na letra B, se não corro, também não inverteu, ó. Não inverteu. Se você observar, ele colocou aqui o valor da primeira parte da proposição, colocou até as negações. Então esse item, né, na letra A e letra B estão errados por causa disso. Já na letra C, eu tenho que começar realmente do jeito que está aqui, corro e faço musculação, eu tenho que ter a negação. O conectivo é o E, está aqui é o E, realmente tem o E. Tem a negação da primeira parte, negação da segunda parte. Tenho aqui a negação da primeira parte, negação também da segunda parte. Tem um conectivo OU, está aqui o conectivo OU. E a última parte, se você observar, ele não tem negação, então fica cansado, né? Fica cansado, resposta correta, letra C. Questão de número 10. Questão número 10 agora, vamos trabalhar agora com questões do CESP e vai dizer o seguinte: assinale a opção equivalente à negação da proposição. Circula lá a negação. Então, no comando da questão, colocou lá bem claro, bem direto que é negação de alguma coisa. Vamos utilizar a regra de
negação. Vou só saber qual é o conectivo que ele pediu, né? Ele colocou negação da proposição: comi feijoada com couve, mas não bebi vinho. Professor, é o se então, é o e, é o ou, é o bicondicional, né? O se somente se. Ele não colocou nenhum conectivo aí conhecido da tabela verdade. Para o CESP, para o SEBRASP hoje, o mas circula aí o mais, ó. O mas, o SEBRASP considera é uma expressão equivalente para o conectivo e. E nessa questão também ele colocou ó, o com. O com também ele considerou como sendo o conectivo e. É como se fosse o seguinte: comi feijoada e couve e não bebi vinho. Então eu tenho a representação da seguinte forma: comi feijoada eu posso chamar de P, e o couve eu vou chamar de Q, e no final é que eu tenho a negação, ó, circula a negação, não bebi vinho, vou chamar de não R. Pronto, se você observar, é uma proposição composta, onde eu tenho aqui o conectivo e eu tenho duas partes. Tem a primeira parte aqui, tem uma segunda parte, e tem uma primeira parte também formada por um conectivo e. Qual é a regra que eu vou utilizar? A minha regra do neném. Regra da negação do e, são as leis, né, de De Morgan. Então, a primeira lei de De Morgan pede para eu negar a primeira parte, transformar o i no ou e negar também a segunda parte. Nega tudo, né? Então, se você observar, como é que eu vou fazer a negação aqui dessa primeira parte? Eu transformo no ou, negação de P vai ficar não P, negação de Q vai ficar não Q, o I, negação do I é o ou, e negação de R, de não R, vai ficar R. Tem que olhar a alternativa, qual das alternativas, né, tem essa estrutura, onde eu tenho um ou, aqui ligando duas partes com negação, e eu tenho também o conectivo ou, a última parte sem negação. Vou olhar. Olha só, na letra A tem nem feijoada e nem couve. Essa expressão aqui equivale ao e, só com a negação. É o e não. Então essa expressão nem equivale ao e não. Então a negação do e não pode ser outro e, tem que ser ou. Aqui também, ó, o mais, negação do mais, não pode ser outro mais, tem que ser o. Na letra D, tem um nem também, ó, nem e o nem, e aqui também tem o mais, né? Não pode ser negação do mais, não pode ser outro mais. Temos aqui, não comi feijoada, ou não comi couve, ou bebi vinho. Observa que eu tenho que ter negação da primeira parte, tenho aqui o não. Negação também da segunda parte, tenho aqui o não, ó, negação da segunda parte. E no final eu não tenho negação, fica só bebi o vinho. Então a resposta correta para essa questão, letra D, certo? E aqui ele colocou, né, negação do E, não pode ser, só poderia ser a letra D. Questão de número 11. Questão de número 11 diz o seguinte: com base nas regras da lógica sentencial, assinala a opção que corresponde à negação da proposição. Circula aqui, ó. É muito importante vocês fazerem isso. Circular, o que é que ele pede? Ele pede a negação da proposição. Mário é contador e Norberto é estatístico. Temos aqui, ó, o conectivo, é o e. Então, dentro das regras de negação do conectivo e, eu tenho duas possibilidades. Tenho aquele conectivo relacionado ao se então e também relacionado o conectivo ou. Como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, ó, observa que dentro das minhas alternativas eu tenho o e aqui, ó, na letra B. Então, negação do e não pode ser outro e, então eu já risco. Se você observar, todas as demais, ó, são tudo regra do se então. Então, não vai ser a regra do neném, que é transformar o e no ou. Vai ser a regra do mané. Então, vamos utilizar aqui, ó, a regra do mané. Primeira parte, Mário é contador, chamo de P. Temos o conectivo E. Norberto é estatístico, chamo de Q. Pronto. Eu vou utilizar a regra do mané. Como é que faz essa regra do mané? Negação do E vai transformar em que conectivo? Transformo lá no meu condicional. Mantenho a primeira parte, ó. A primeira parte aqui é P, então eu trago para cá. E faço a negação da segunda parte, negação de Q. Então fica dessa estrutura. Temos que procurar uma alternativa que tenha essa estrutura. P, se então não Q.
olha para cá e vê se bate com a letra D. Se Mário é contador, tá aqui, se Mário é contador, mantive aqui a primeira parte, né, Mário é contador, e coloquei lá a negação, ó, não é estatístico. Resposta correta é a letra D. Letra A, ele diz que Mário não é contador, então tinha que ter uma afirmação. Mário não é contador, tinha que ter uma afirmação. Só poderia ser a letra D e a letra E. Na letra E aqui, ó, ele não colocou a negação, por isso que está errado. Resposta correta, somente a letra D. Questão de número 12. Questão número 12 aí bem extensa. O Sebrasp, né, a CESP, costuma colocar em um texto bem grande, mas dá para a gente chegar aí o que é que ele quer. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, assinala a opção que corresponde a uma negativa da proposição. Circula negativa, já sei que é uma regra de negação. Negação de quem? Do se então, ó. Tem aqui, ó, se nas cidades medievais não havia lugares próprios para os teatros e, circula aqui o i, ó, as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos, então, tá aqui o se então, a maior parte da população, circula o outro não, ó, não era excluída dos espetáculos teatrais. Então eu quero a negação do se então. Só existe uma regra de negação do se então, que é a regra do mané. Então vou fazer para cá. Tenho essa estrutura. O se então, observa que a minha condicional, o Sebrasp costuma, né, colocar a condicional junto com uma parte dela sendo composta. Aqui o conectivo é o E, ó. Tem um conectivo E e vai ligar duas partes. As cidades medievais, né? Vou colocar aqui, ó. Aqui também tem um não havia lugares próprios para o teatro, eu vou chamar de P, né? Essa parte, só que está com a negação, então vai ficar não P. Já a segunda parte, ó, ele diz lá as apresentações realizadas em igrejas e castelos. Não tem negação, então eu coloco o valor de Q. Pronto, agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que olhar a segunda parte, ó. A segunda parte ele diz lá, a maior parte da população não era excluída, então eu vou chamar aqui de não R. Coloquei a negação por causa desse não, certo? Agora a regra é do mané, negação do se então, do mané, transformo o se então no E, tá aqui, transformei a se então no E. Como é que eu faço? Vou manter a primeira parte, ó, manter a primeira parte. Então, do jeito que está aqui, só faço transcrever ela, coloco aqui. E nego a segunda parte. Negação de não R vai ficar R. Pronto. Agora eu tenho que olhar para as alternativas. Qual das alternativas está nessa estrutura? Eu tenho que ter dois conectivos E apenas a primeira parte, ó, tem a negação. Só a primeira parte dessa minha proposição é que tem a negação. Vamos lá, vamos procurar. Vamos aqui, nas cidades medievais havia lugares próprios para o teatro. Ou, vou fazer logo os conectivos, ó. Aqui o ou não pode ser. Aqui o se então, né? Se então não pode ser. Negação do se então só pode ser o E. Negação do se então não pode ser o outro se então, ó. Se você observar, está começando com se e ele vai ter aqui o então, ó, se então. E aqui também, ó, se então não pode ser o se então. Aqui também, ó, se então. Questãozinha bem rápido. Você só sabendo as regras dos conectivos, né? Você mataria que a resposta seria a letra E. Letra B não pode ser por causa do ou. Então a negação do se então não vai ter o ou aqui, vai ter o i. Na negação do se então não pode ser a se então, por isso que não pode ser a letra B, C e D. Só sobrou a letra E. Vamos lá verificar, né? Tem que ter a negação, ó, como a gente viu lá na primeira parte. Primeira parte tem que ter a negação. O conectivo é o E, tá aqui, ó, o E. Observa lá que o Sebrasp não colocou. Costuma também colocar uma vírgula para representar o conectivo E. Nessa questão aqui ele colocou só a vírgula, então foi o conectivo E. A segunda parte aqui, ó, da proposição não tem negação, realmente, né? Colocou as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos, não tem negação. O próximo conectivo aqui, ó, é o E, tá aqui, ó, o E. E a última parte não tem que ter a negação. A maior parte da população era excluída dos espetáculos teatrais. Então, a resposta correta desse item é letra E. Questão de número 13. Questão número 13 também, um texto é bem grande, mas dá para a gente matar. Mesma historinha. Tem lá, considera a seguinte proposição.
Observa lá que já está começando com se, então vou procurar um então, ó. Se você observar, ele colocou até a vírgulazinha aqui, então o Sebrasp também costuma a cobrar o se então só colocando o se e a vírgula também, não é necessário colocar o então já sabemos aí que é o se então, vamos ver o que é que ele quer. Assinala a opção que apresenta uma proposição equivalente, então ele não pediu negação, ele pediu só equivalência, tem que fazer a equivalência do se então. Temos aqui, ó, se então, conectivo ao se então, e agora eu vou verificar, né, o que foi dado aqui na minha questão. Tem um valor de P que eu posso colocar para proposição produz as informações de que o Brasil necessita, não tem negação, então eu coloco só o valor de P. O IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas, circula aqui o IA, e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Observa que ele colocou na segunda parte agora uma proposição composta. Então eu tenho aqui na segunda parte uma proposição composta, onde essa informação aqui do IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas, eu vou chamar de que, tem o conectivo E, tá aqui o conectivo e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados, eu vou chamar de R. Pronto. Qual é a regra que eu vou utilizar relacionado à equivalência do se então? Tenho duas possibilidades. Tem a regra do Neymar e do inverte e nega. Eu não vou utilizar a regra do Neymar, sabe por quê? Porque todas as alternativas aqui, ó, começam com se então, já para você ganhar tempo. Então não é necessário você fazer a regra do ou, né? Transformar o se então no ou. Então eu só vou utilizar a regra do inverte e nega. Então a regra do inverte e nega é assim, ó. A regra utilizada vai ser a regra do inverte e nega. Como é que eu faço? Eu pego a segunda parte aqui, eu vou trazer para a primeira, lembrando que é o condicional, então estou transformando o condicional em outro condicional, então vai ficar a negação de Q e R. Pronto. Trouxe a segunda parte da condicional para frente. Negação de P. Ó. Negação de P é não P. Lembrando agora que eu tenho a negação do I. A negação do I, isso aqui é a negação do I. Eu venho lá da lei de De Morgan, eu vou transformar o I no U. Eu utilizo a regra do neném. Vou negar as duas partes, transformando o I no U. Então vai ficar não Q, não R. Neguei as duas partes. Se então agora não P. Observa que dá até para verificar qual das alternativas eu vou ter as três proposições com negação. Observando que a primeira parte aqui do condicional tem que ter o conectivo ou. Vou olhar as alternativas, vou verificar. Olhando para cá, aqui eu já vejo que não tem negação, eu já corto. Aqui na letra B, eu verifico que tem negação. Vou olhar o conectivo. Ó. Se você observar, o conectivo aqui ele não colocou. O conectivo aqui obrigatoriamente teria que ser o ou. Então eu já verifico que esse item está errado. E também, ó, que ele lá produz as informações de que o Brasil necessita. E ele colocou aqui, ó, produz as informações de que o Brasil necessita. Tinha que ser o valor de que. E que eu coloquei aqui como sendo o IBGE. O IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas. Então eu tenho que procurar uma informação que comece com uma alternativa que comece com essa informação, né? Com essa informação do IBGE, com a negação, né? Então não pode ser essa, não pode ser produz, não pode ser aqui, né? Produz, tá dizendo aqui, produz também, não. E aqui também, o conectivo aqui ele não colocou o ou, era para ser o ou. Aqui ele já colocou o e, se você observar, colocou o e, então não pode ser, negação aqui teria que ser o conectivo ou. Se você observar, a única possibilidade é a letra E. É a letra E, vamos só confirmar que ele coloca aqui, né? O IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas. Então, ajuda, e tinha que começar com a negação, não ajuda. Aqui a outra, tinha que ter a negação, não justifica. Realmente a última parte aqui era justifica, então fica não justifica. E por fim está dizendo que o IBGE não produz, realmente tem aqui a negação, e era justamente a primeira parte. Se produz, então eu digo aqui que não produz. Então a resposta correta para a questão foi até desse ano, do IBGE de 2021, resposta letra E.
Questão de número 14. Questão de número 14 agora diz o seguinte: considere a seguinte proposição P. Se sou responsável pelo relatório e surge um problema em seu conteúdo, sou demitido. A negação da proposição P pode ser corretamente escrita. Circula novamente a negação. Então, ele quer uma negação dessa proposição, dessa condicional. Qual é a regra que eu vou utilizar? Negação do condicional, só existe uma regra. Negação do condicional é a regra do mané, onde eu vou transformar o se então no é. Olha só, escrevendo para cá. Então eu vou ter o condicional. Observa aqui que na primeira parte do condicional eu vou ter uma proposição composta. Está dizendo se sou responsável pelo relatório e surge um problema em seu conteúdo, então. Observa aqui que ele não colocou então, mas colocou uma vírgula, mas começou pelo se. Por isso que eu coloquei aqui a flechinha da condicional. Então, sou responsável pelo relatório, não tem negação, chamo de P, coloco o I e coloco surge problema em seu conteúdo, coloco o valor de Q. Isso aqui é a primeira parte, é uma proposição composta pelo conectivo I. Sou demitido, ó, não tem negação, coloco o valor de R. Lembrando que a negação do condicional, a regra que eu vou utilizar é a regra do mané. Como é que eu faço? Transformo o se então no e, mantenho aqui a primeira parte do jeito que está, eu trago ela para cá, P e Q, e vou só negar a última parte. Pronto. Se era R, ficou negação de R. Então, eu tenho que procurar uma alternativa que tenha essa estrutura. Vou olhar as alternativas. Ó. Na letra A, sou responsável pelo relatório e tá aqui, ó, não tem negação nas duas primeiras partes. Surge um problema em seu conteúdo, mas a CESP ela considera como sendo equivalentes com o conectivo E, então tem um mais aí, então isso aqui é o conectivo E, e tem uma negação, ó, não sou demitido. Realmente aqui a única parte da proposição que tinha negação é essa parte, a última parte. Então a resposta correta era a letra A. Observamos que tem aqui o se então, temos aqui o se então, ó, então não poderia ser a letra B, letra C, negação do se então nunca faz negação com outro se então. E aqui, ó, ele colocou lá, não sou responsável pelo relatório. Era para começar com uma afirmação, sou responsável pelo relatório. Então, observe que essa letra D não poderia ser, certo? Só poderia ser a letra A. Só pode ser, né? De fato, a letra A, resposta correta da questão 14, ok? Questão 15. Questão 15 também é uma questão imensa, mas dá para a gente matar. Olha só. Eu tenho aqui, considera a seguinte proposição. Tenho essa informação e ele pede, né? Eu já vou saber aqui o que é que ele quer. Assinalar a opção correspondente à proposição equivalente à negação. Ó. Então, circula a negação da proposição P e vamos ver o que é que ele quer. Então, verifica que é um se então. Ó. Lembra lá, se é se então, só existe uma possibilidade para fazer a negação do se então. É transformar o se então no E através da regra do mané. Vamos lá. Eu já sei aqui que é uma negação. Coloquei aqui a negação e verifico. Ó, os recursos foram aplicados em finalidade diversa da perspectiva. Ou, pronto. Observo que eu tenho o início dessa minha proposição composta pelo conectivo ou. Coloquei aqui o P porque não tem negação. E aqui, se a obra foi superfaturada, também não tem negação, então eu coloco o valor de Q. Já na última parte, ele diz o seguinte, a prestação de contas da prefeitura, não. Observa que tem um não aqui, então por isso que eu vou chamar de não R. Pronto, agora é utilizar a regra. Qual é a regra? Regra do mané. Se então, transforma no E. Transformei aqui, ó, se então, conectivo se então, transformei no E. Tem que manter a primeira parte, então vou trazer do jeito que está aqui, eu trago para cá, então fica P ou Q. E agora negação de R é R. Pronto. Agora eu tenho que olhar nas alternativas qual tem essa estrutura. Tem um conectivo OU na primeira parte, tem um conectivo e tenho que não ter, né, nenhuma negação na minhas proposição. Vou olhar para as alternativas. Ó.
Os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista. Não tem negação, ok. Conectivo OA, também ok. A obra foi superfaturada, ok, não tem negação. E tem um mais, ó. O mais, vimos lá que o CESP, Sebrasp, ela considera como sendo o conectivo E. E vou ver só se tem ou não negação. A representação de contas da prefeitura foi aprovada, não tem negação, então a estrutura que vimos da negação da proposição dada é a letra A. Vamos olhar aqui, ó, a letra D e a letra E não pode ser, porque é o se então, ó, negação de se então nunca pode ser outro se então. Observa aqui que eu tenho negação aqui, ó, então eu já corto essa letra E. Na letra B, os recursos foram aplicados diversas e olha o conectivo que ele colocou aqui, ó, conectivo E. A resposta era para ser o conectivo U, então essa letra B não poderia ser também. Então a única resposta correta era a letra A. Questão 16. Questão 16 diz o seguinte: assinala a opção que apresenta a proposição lógica que é equivalente à seguinte proposição. Então já circula aqui, ó. O que é que ele quer? Ele não quer regra de negação, ele quer apenas a regra de equivalência. Equivalência de quê? Do se então. Temos aqui o se então e temos aqui também o se então. Vou olhar lá para as alternativas, ó. Tem o se então, tem o ou, tem condição suficiente, condição necessária, temos aqui o i. Então a única resposta que não poderia ser, de acordo com as regras de equivalência do se então, é a letra E. Pode ser o ou? Pode. Vou utilizar a regra do Neymar. Pode ser o se então para o se então? Pode, através da regra do inverte e nega. Pode ser condição suficiente? Também pode. Existe uma regra que diz que o condicional pode ser condição suficiente e condição necessária. Vou fazer logo as duas regras que a gente já vem trabalhando aqui desde o início das questões, que é a regra da regra do inverte e nega. São duas regras. A minha estrutura está desse jeito. Vou fazer aqui, ó, P, se então, que. O valor da primeira parte, se você observar, não tem negação. Carro foi aprovado no concurso do TJPR, chamei de P. E carro possui ensino médio completo, chamei de Q. Quais são as regras? Inverte e nega. Trazer para cá. Inverte e nega. O que é que eu faço? Transformo condicional na outra condicional. Inverto as proposições, vai ficar não Q e não P. Isso aqui é inverte e nega. Já para Neymar. Neymar, como é que fica transformar o condicional no U, né? A regra do Neymar, eu vou transformar o condicional no U. Então, transformei aqui a condicional, ó, no U. De que forma? Nego a primeira parte, negação de P, e mantenho a segunda parte. Vai ficar Q. Vou olhar para as alternativas, ver se algumas delas têm essa estrutura do U e do condicional. Vou olhar aqui logo a condicional, ó. Carlos não foi aprovado no concurso. Eu tenho que verificar se ele inverteu. Carlos foi aprovado no concurso, ó. Tá aqui, ó. Carlos foi aprovado no concurso. Se você observar, ele até negou, colocou a negação aqui e também colocou a negação aqui, ó. O que ele não fez foi inverter. Acesso Sebrasp, quando faz regra de equivalência com o se então, ela costuma colocar dessa forma, né? Costuma colocar a negação sem inverter. Ou às vezes ao contrário, às vezes ela até inverte, mas ela não nega. Então aqui ela precisava ter invertido e negado. Tem que ser os dois. Então por isso que com se então não dá certo. Então essa letra B está errado. Já para o ou, a primeira parte tem que ter a negação. Carlos não foi aprovado no concurso. Está aqui a negação. E a segunda parte, ó, sem negação. Carlos possui ensino médio completo. Realmente não tem negação. Resposta correta, letra A. Mas, professor, relacionado à letra B e à letra C. A letra B e letra C, relacionada ao conectivo se então, existe uma regra. Qual é a regra? Para ser condição suficiente e condição necessária, a estrutura teria que vir desse jeito, ó. Se vier de forma P, se então Q, do jeito que veio lá em cima, essa estrutura ela tem que vir como sendo uma condição necessária. Na verdade, se vier dessa estrutura, tem que vir em condição suficiente. Se vier de forma direta, né? É uma condição suficiente. Já para vir como condição necessária, a estrutura tem que vir desse jeito, ó.
P, que, se então P. Tem que inverter as minhas proposições para ela ser uma condição necessária. Necessária. Aí eu vou olhar lá como foi que veio a minha estrutura. A minha estrutura veio lá, Carlos possui ensino médio completo. Começou com Carlos possui ensino médio completo. Carlos possui ensino médio completo, ó, ela veio no final. Ela aqui, ela trocou, ela inverteu. Então, se ela inverteu, não é condição suficiente. Se ela inverteu, é condição necessária. E aqui, ó, na letra B, Carlos ser aprovado em concurso é condição necessária para que ele tenha ensino médio. Se você observar, ele colocou de forma direta, Carlos foi aprovado no concurso. Carlos foi aprovado no concurso. Não é condição necessária. Quando ela faz de forma direta, de P, se então que, isso aqui é uma condição suficiente. Na verdade, ela trocou aqui os conceitos. Em cima era para ser condição necessária, porque ela inverteu, e na letra D era para ser condição suficiente, que é só trocar o se então por condição suficiente. Não mexe nada na minha proposição. Então a única resposta correta para esse item, resposta letra A. Questão agora da Polícia Federal, agora do ano 2021. Então diz o seguinte: considerem a proposição abaixo e julgue os dois itens a seguir, né, para analisar os dois itens, certo ou errado. Diz lá, se a fiscalização foi deficiente, faltou aqui, ó, ela costuma colocar o se então só com a vírgula, ela omitiu aqui o então, mas é um se então, é um condicional. Diz o seguinte, né, continuando, as falhas construtivas não foram corrigidas. Tem aqui a negação. Se você observar, tem uma condicional. Qual é a estrutura aqui da condicional? Tenho lá, a primeira parte não tem negação, tem a minha condicional, e a segunda parte aqui, ó, tem a negação. Tenho essa estrutura. Se P, que é a fiscalização, foi deficiente, eu considerei como sendo P. As falhas construtivas não foram corrigidas, eu chamei de não que. Agora eu vou analisar os itens, ó, a questão 17 e a questão 18. A proposição P1 é equivalente a. Então, ele quer uma regra de equivalência. Ele quer uma regra de equivalência. E se você observar, ele diz lá, não é verdade que. É uma regra de equivalência de que. A gente viu em questões anteriores que essa expressão não é verdade. Coloca aí no seu material que isso significa negação. Toda vez que vier dizendo que não é verdade, é porque ele quer uma regra de negação. Então, de fato, ele quer a negação, ó, da condicional. Ele quer a negação da condicional. Negação do condicional, lembra lá qual é a regra? Regra do mané. Qual é a regra do mané? O que é que eu tenho que fazer? Transformar a condicional no é, tá aqui. Vou manter a primeira parte, ó. Manter é trazer, então vou trazer o valor de P. E vou negar agora a segunda parte, ó. Negar a segunda parte, se tinha não que, negando não que, fica só o valor de que. A minha condição agora é analisar o valor do que ele disse, né? Se a minha proposição aqui P1 equivale a essa daqui, ó. A fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas foram corrigidas. Tá aqui meu I, não tenho negação na primeira parte, não tenho negação na segunda parte. Se você observar, tá do mesmo jeito que ele colocou aqui em cima. A fiscalização foi deficiente, tá aqui, a fiscalização foi deficiente. Troquei o se então pelo I e as falhas construtivas foram corrigidas. Aqui no comando ele colocou a negação, mas devido à regra do mané, tirei a negação. Então o item dessa minha questão aqui é certo, ok? Questão número 18, uma negação, aqui ele já foi bom, ó, já circula, uma negação correta da proposição P1 pode ser expressa por, então ele quer a negação de P1, ó. P1 era a minha condicional, tá aqui, ó, a minha condicional. Ele pergunta se a negação de P, se então não que, eu posso escrever desse jeito. Se a fiscalização não foi deficiente, as falhas construtivas foram corrigidas, item errado, porque item errado, que a negação da condicional nunca será uma condicional, nunca será uma condicional. Tem que ser obrigatório o E, como vimos aqui, através da regra do mané. Então, questão bem tranquilazinha aí, relacionado à Polícia Federal do ano agora de 2021.
1. Então, item errado. Questão 19, estamos se aproximando aí do final, vamos fazer 20 questões, então vou fazer agora essa 19 e também vou fazer uma questão de número 20 e a gente vai encerrar e deixar esse material aí para vocês exercitarem e fazer várias vezes essas questões, tá certo? Considere a proposição e julgue o item a seguir, né? Ele deu aqui a P4, questão também da PF, só que agora foi de 2013, diz o seguinte: pedi a ele que pegasse meu curso de preparação, mas ele não pagou. Circula lá o mais, ó. Vimos lá de questões anteriores que o mais corresponde ao conectivo e ele quer a regra da negação do e. Negação do e, se você observar, tem duas possibilidades. Então, olha aqui, ó, que ele pediu a negação da proposição P4, né, é equivalente a. Então, tem duas possibilidades para a negação do e, que é a regra do neném e também a regra do mané, e também a regra do neném. Só para lembrar aqui, já fizemos várias vezes, então vou só reforçar aqui como é que eu faço a negação do e, duas possibilidades. Não pode ser a regra do mané, por quê? Porque a negação do mané, eu tenho que transformar o e na condicional, e aqui não tem a condicional, eu só tenho, se você observar, é até o mais, ó, até o mais. E para eu fazer a negação do e, eu tenho que transformar o e no ou, negando as duas partes. A minha estrutura está assim, ó. Pedi a ele que pegasse meu curso de preparação, P, e ele não pegou. Coloco aqui, ó, não que. Tem uma negação aqui, ó, não pagou. Então, por isso que eu coloquei o não que. E ele diz, né, que é equivalente a não pedi a ele que pagasse meu curso, mas ele pagou. Coloca logo item errado, porque a negação do e não pode ser outro e, como ele colocou aqui o mais. Tem que ser o ou, negando as duas partes. Regra do neném. Nega a primeira parte, nega a segunda parte. Até que ele colocou aqui, ó, correto. Negação da primeira parte, ele colocou, não perdi. E a segunda parte aqui, ó, não pagou, realmente está correto, ele pagou. Só o que ele errou aqui foi o conectivo. Então, por isso que a banca SESC, Sebrae tem esse costume de colocar o mais. Nem é o i, nem o ou de forma expresso, como vem nas tabelas verdade, como vem em outras bancas. A banca Sebrae costuma colocar o mais para tentar confundir vocês, mas já leva aí para seu caderno de anotação que o mais corresponde ao i e negação do i nunca será o mais, tem que ser o ou, certo? Questão de número 20, última questão. Vamos agora fazer a questão número 20, questão do Sebrae também, questão da Polícia Federal, questão do ano de 2009, diz o seguinte: as proposições, se o delegado não prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. E se o delegado prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem sucedida. Ele pergunta, ó, se são equivalentes. Então circula aqui se são equivalentes. Ele quer lá uma regra do cientão, então é a equivalência do cientão, tá aqui, ó, cientão. E se você observar, aqui está também o cientão. Então, do cientão para o cientão, ó, só existe a possibilidade da regra do inverte-nega. Inverte-nega é a minha contrapositiva, né? Conhecido como contrapositiva. Então, vou analisar se ele fez de forma correta. Aqui, ó, o delegado, não. Então, vou chamar de não P. A condicional, tá aqui minha condicional. E olho para a última parte, ó. Não será bem sucedida, chamo de não que, tá aqui meu não que. Para eu transformar para minha condicional, eu tenho que trazer essa parte, né? O não que vai virar que, porque quando eu inverter e negar, a negação some. E o valor de P, ó, vou inverter e também vou negar. Então, a minha possibilidade de equivalência da forma que o comando da questão nos trouxe tem que ter sem negação e invertido. Vou olhar, realmente está sem negação, ó. O delegado prende, não tem negação nessa parte e também não tem negação nessa parte. Só que ele fez o seguinte, aqui está o delegado prende, ó. Ele até negou, mas só que ele esqueceu de inverter. O delegado prende, está aqui, o delegado prende. Será bem sucedida, será bem sucedida, será bem sucedida. Ele colocou dessa forma, ele pegou a estrutura do condicional, só fez tirar a negação.
colocou desse jeito, ó, PQ. E observa o que foi que faltou. Faltou justamente colocar nessa forma, né? Ele tirou as negações, mas não inverteu. Ele só fez tirar as negações aqui, ó. Tá faltando a negação daqui, também tá faltando a negação daqui, mas não inverteu, tornando esse item errado. Certo, pessoal? Então chegamos aí ao final da resolução de 20 questões das regras, né, de equivalência, das regras de negação. Lembra lá da musicazinha, né, relacionado inverte, nega, Neymar, neném, mané, inverte, nega, Neymar, neném, mané. Essas são as regras que eu quero que vocês levem para a prova de vocês. Bons estudos, espero vocês no próximo vídeo.